Olá, pessoal. Esperar o pessoal entrar aqui ao vivo. Boa noite. O pessoal já está entrando aqui. Bom finalzinho de tarde para noite, né? Olá, Bernardo. Hoje nós vamos conversar aqui sobre a harmonização facial pós-tratamento ortodôntico. O que é o benefício que a gente pode oferecer para os nossos pacientes frente à harmonização facial, mas pós determinado tratamento ortodôntico. Vou chamar hoje a doutora Flaviane. Deixa eu até procurá-la aqui para a gente ver se ela já está online, que eu já chamo para a gente começar a conversar. Olá, Ricardo Viana, representante dos preenchedores da Renova. Estou aqui em Goiânia. Cheguei. Tinha até te Oi, mandado uma mensagem que não estava aparecendo aqui. E aí, gente, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos embora trocar muita ideia, né? Vamos sim. Então, pessoal, eu chamei aqui hoje a doutora Flaviane. Ela já é uma referência aqui em Goiânia. Ela tem curso de especialização em harmonização facial. E ela, muito melhor que eu, né, Flaviane? Você já está Imagina! super atualizada nesse assunto. Vai poder falar para a gente das últimas tendências frente à Sim. harmonização facial. E a gente vai dar um enfoque aqui, já que o pessoal me segue nessa área de ortodontia, algumas coisas interessantes que a gente pode melhorar na face dos pacientes, às vezes durante e após o tratamento ortodôntico. Então, os Sim. resultados aí podem ser bem melhores, né, Flavia? Então, fala Nossa. para a gente um pouquinho, para o pessoal às vezes que não conhece, o que seria. Primeiro se apresenta, né, claro. Depois Gente, você sou explica. colega da Ana Flávia, né? Desde a faculdade, não vamos nem falar de data, né, Ana? Essa parte Meu nome pode pular. pode pular. Meu nome é Flaviane, eu sou protesista, implantodontista. E nos últimos 6, 7 anos aí mergulhei de cabeça na harmonização facial, que é a minha paixão. E tô aí, a gente tem alguns cursos livres, todos focados em harmonização facial e o curso de pós-graduação aqui em Goiânia. Eu falo assim, a harmonização facial está caminhando para fazer parte da grade de odontologia, né? Porque se a gente for enumerar com relação a planejamento de reabilitação facial, reabilitação oral, tudo você pode acrescentar harmonização facial, e não só num contexto apenas estético, num contexto funcional também. Certo. Então, o que seria a harmonização facial? Que a gente sempre comenta que às vezes os pacientes não entendem bem o que é, o É, que envolve esse termo, né? A harmonização facial é uma sequência de procedimentos que tem como objetivo melhorar as simetrias do paciente, harmonizar o seu rosto. Quais seriam esses procedimentos? Toxina, preenchimento, bioestimuladores, as cirurgias faciais, né, que são bichectomia, lipo de papada, porque nem sempre é só acrescentar. Em algumas vezes, para a gente harmonizar, a gente tem que enxugar esse rosto do paciente. Então, a harmonização não é um único procedimento. Às vezes, eu estou fazendo uma toxina para fazer um relaxamento muscular e eu já estou harmonizando esse paciente. Eu faço uma correção labial de alguma assimetria pós-tratamento ortodôntico, eu estou harmonizando esse paciente. Então, a harmonização facial é uma gama de procedimentos para a gente fazer essa análise facial e verificar o que a gente pode oferecer para esse paciente para melhorar o aspecto facial dele em termos de harmonia e simetria facial. Certo. E às vezes a gente comenta com os pacientes como é que a gente sabe que algum procedimento vai ficar bom para ele. Por exemplo, como é que eu sei se ele precisa de um preenchimento, por exemplo, do mento, malar. Então, nessa parte é muito interessante, porque os dentistas, né, Flaviana, eles têm uma visão muito real
da anatomia da face e a respeito dos testes faciais, do estudo da análise facial. Isso nos ajuda muito, né? Eu acho o seguinte, a gente está harmonizando, Flávia, desde 1966, desde a regulamentação da odontologia. A gente harmoniza um paciente com tratamento ortodôntico, a gente harmoniza um paciente fazendo uma cirurgia ortognática. Imagina, olha quanta mudança acontece num paciente pós-tratamento ortodôntico. A gente harmoniza um paciente fazendo uma reabilitação com lente de contato, com próteses. Só que isso agora, mais atualmente, veio a um contexto mais amplo com foco estético. Mas a odontologia já faz isso desde sempre, né? A nossa legislação já descreve isso. Então, eu acho que a ortodontia é uma especialidade privilegiada no sentido de planejamento. Ninguém tem essa visão que a ortodontia traz com os terços faciais, com as análises cefalométricas. Ninguém recebe tanta informação de planejamento, né, facial, ósseo, como ortodontista. Então, é um privilégio dos ortodontistas já terem essa visão e poder acrescentar harmonização pós-tratamento, durante o tratamento, e já oferecer isso para o paciente. Com relação a resultado, é relativo, né? Eu falo para o paciente assim, eu faço uma sugestão. Hoje a gente já tem programas, aplicativos, software que te dá ali um caminho para mostrar para ele como é que ele ficaria. E eu falo assim, vamos começar devagarinho, não vamos assustar não. Vamos colocando uma seringa por vez, vamos deixando esse paciente se inteirando que uma seringa, 2 seringas é muito pouquinho, não vai transformar ninguém. E isso, gradativamente, a gente vai melhorando e ele sempre vai pedindo mais. Eu acho que meu mento pode mais um pouquinho. Aí a gente faz essa foto de perfil, que mento é uma parte de preenchimento que eu gosto muito do resultado de mento, tá? De preenchimento, de contorno facial. E a gente vai fazendo isso gradativamente, o paciente aprende, verifica que não é um exagero, que a gente não vai promover nenhuma transformação e vai pedindo. E vicia. O paciente ele vai tendo como se fosse uma confiança, vai vendo os resultados e aos poucos ele vai também assimilando os resultados e vai querendo melhorar cada vez mais, né? Isso que é interessante. Sim, a gente ter o bom senso, né? O que é importante é que o menos é sempre mais. Então, vamos trabalhando de forma responsável, com poucas quantidades, sempre com a participação desse paciente. Eu trabalho, meu paciente, eu trabalho ele com o espelho na mão, tá? Então, eu vou injetando, mostrando, vamos mais um pouco, e ele, nossa, vamos colocar mais. Então, eu trabalho dessa forma, é uma forma bem equilibrada e responsável e trazer ele para o resultado, né? Eu coloquei isso aqui até o ponto que você me pediu que colocasse. Eu faço novas sugestões, mas eu sempre respeito a vontade do paciente. Claro. Então, para quem não sabe, pessoal, por que eu coloquei hoje o tema de interação, vamos dizer assim, ortodontia e harmonização facial? Para quem não sabe, a ortodontia, ela envolve desde a fase de crescimento craniofacial. Então, nós podemos, de acordo com aquela fase que o paciente está em crescimento ativo, por exemplo, após os 7, 8 anos de idade, a gente já pode estimular ou conter esse crescimento dos ossos da face, a maxila e mandíbula, para vocês entenderem. E a gente estava comentando, às vezes a pessoa não sabe, menta essa parte aqui, tá, gente? Então, nós estimulamos isso o quando é queixo. possível. O queixo. Então, nós estimulamos, claro, quando é possível, quando o paciente ainda tem crescimento ativo, né? Naquela fase a gente fala criança ou pré-adolescente. Mas depois de adulto, é muito pouco que a gente pode fazer em questão de osso, do osso basal mesmo. A gente faz a modificação grande na ortodontia no osso alveolar, que é onde o dente está, né? Aquele osso ao redor dos dentes. Então, às vezes, o paciente fala, eu fiz o tratamento ortodôntico, mas não achei que ficou tão bom. Quando eu olho de lado o meu queixo, que ele ainda é para trás, eu acho às vezes que o meu queixo é muito para frente e essa parte é muito para trás. Então, essa parte que os pacientes falam queixo para frente, queixo para trás, que na verdade é o crescimento da mandíbula também, e essa parte aqui de cima, que às vezes ela tem pouco crescimento, isso, gente, quando o paciente está adulto, é como a gente falou, às vezes só dá para fazer uma alteração muito grande se o paciente for para a cirurgia ortognática. Só que não é uma realidade de todo mundo, é todo mundo que está disposto a fazer uma cirurgia de grande porte, não é, Flaviana? Existem indicações
absolutas, né? Que a gente fala, Uhum. olha, eu recebo muito paciente que já passou pela ortodontia, o ortodontista indicou ortognática, indicou o tratamento ortodôntico, aí ele vem para harmonização achando que a gente vai fazer um milagre. Não, não vai. Você vai voltar para ortodontia, eu vou complementar a sua ortodontia, eu vou refinar a pós-cirurgia ortognática, o que a cirurgia não conseguir te dar todos os resultados, né? Porque o resultado é muito relativo, a gente vai refinar alguns resultados. Então, é importante a gente saber todas as limitações de materiais e técnicas com relação à expectativa que esse paciente vem. Então, crescimento de mento e ângulo, tem paciente que chega querendo que a gente dê algum resultado. Eu falo, gente, isso aí não adianta, isso é cirurgia. Isso aí tem que ir, não tem como, a gente pode melhorar as proporções. Por exemplo, o paciente tem um ângulo de mandíbula pronunciado e Esse aqui, ângulo aqui, ó. isso, tá de forma desproporcional ao rosto. De repente, se eu acrescentar na região de malar, eu torno Uhum. isso mais proporcional e mais Uhum. harmônico. Então, são algumas soluções que a harmonização tem, que evita, né? Que pode dizer para o paciente, ó, esse procedimento tem determinada limitação, mas pode te melhorar um pouquinho, pode Uhum. melhorar a sua simetria. E muita gente faz, muita gente gosta, repete, Uhum. porque a gente às vezes opta por um material absorvível que tem a durabilidade aí de 1 ano, então a gente acaba tendo que repetir esse procedimento e tá tudo bem, o pessoal aí já tá habituado. É. Então, pessoal, eu vou falar aqui para vocês escreverem as perguntas de vocês. Mais para frente um pouquinho, eu retomo, subo e vou Sim. respondendo, tá? Só para a gente não interromper muito o nosso pensamento aqui das coisas que a gente quer falar, que às vezes é muita coisa, né? Que a gente quer Uhum. comentar e às vezes interrompe com as perguntas. A gente vai respondê-las mais ao final. Então, isso que a gente está falando de mento, que a maioria pelo menos das pessoas que procuram consultório, eles têm esse problema, né? De falta aqui de mento, desse crescimento do queixo, que a gente fala que vocês Sim. entendem, esse ângulo, que é pequeno essa parte aqui. Então, às vezes isso preocupa o paciente, mas ele não quer fazer a cirurgia ortognática. Fala, não, não quero fazer cirurgia, eu sei que ia ficar 100% se eu fizer cirurgia, mas eu quero melhorar. Então, a gente entra primeiro com a ortodontia, tenta fazer o Sim. máximo de compensação, né, com os dentes ali no paciente adulto, e no final a gente pode, né, dar aquela pincelada Sim, dá final aquela para melhorar refinada, aquela cereja do bolo e mostrar isso para o o paciente. aspecto facial, melhorando, dando esse queixinho que às vezes o paciente não tem, esse ângulo fica bem E bonito. fica E, lindo. e aí respeitando, né? Sempre a gente sabe as diferenças do sexo masculino para o sexo feminino, não é, Flaviana? A gente tem que respeitar também o tipo facial do paciente. Sim, o homem, geralmente, vamos dizer, o padrão atual de beleza masculina é um rosto mais quadrado. Eles já chegam falando, olha, eu quero um ângulo marcado, eu quero ficar Uhum. quadrado mesmo. A mulher, hoje, né, ela tá muito relativizada. Tem mulher que quer um ângulo marcado e tem mulher que quer um queixo mais fino. A gente respeita esses padrões. Região de malar. No homem, a gente faz o malar assim, mais horizontal, de forma mais paralela a essa posição com o ângulo de mandíbula. E a Uhum. mulher, a gente faz o blush, né? O top model look, que as mulheres que fazem bem maquiagem, sabe? Fazer área de luz e área de sombra, a gente consegue fazer aquele efeito com ácido hialurônico, fazendo 3 pontos, que é a técnica que eu mais gosto, que é a do MD Codes. A gente faz 3 pontos de preenchimento e a gente já consegue melhorar essa proporção. A gente consegue preencher a região de pré-maxila. Muitos pacientes se queixam, eu tenho olheira, eu tenho olheira. E quando você vai ver, não, você não tem olheira, você tem uma deficiência de pré-maxila. Se a gente fizer aqui associação de um tratamento, preencher ácido hialurônico aqui, fazer a fossa piriforme, a fossa canina, a gente mostra para o paciente dele que ele tem essa deficiência óssea que provocou olheira. E que com o envelhecimento vai agravando, né? Porque vai absorvendo tudo, derrete os coxins adiposos e aí a pele vai caindo. Então, a gente vai promovendo, inclusive, essa sustentação preventiva no paciente. Uhum, isso. E lembrando que hoje a tendência das pessoas é procurar primeiramente os tratamentos em virtude da estética, às vezes, né? Que agora o pessoal Sim. está muito focado em estética, principalmente depois que começou aquela fase dos celulares, né? Com câmera frontal e tudo, o pessoal começou a tirar É, mais selfie. E aí o começou a pessoal se quer ficar bonito enxergar. na selfie. O pessoal está mais crítico com as fotos. Então, a ortodontia pode ajudar muito a dar assim, a dar uma melhorada
bem considerável para depois a harmonização vir e dar aquela pincelada final. Lembrando que as pessoas, às vezes, elas têm problemas bem distintos dentro da mesma casa, por exemplo. Pode ter um paciente que não tem queixo, essa parte toda recuada, Sim. e tem pacientes que é o contrário. Aí você deve estar pensando, é aquele que tem um queixo muito assim para frente. Então, são problemas diferentes, né? Problemas ósseos diferentes, que também têm tratamentos diferenciados, né? Algumas vezes, essa pessoa que tem essa proeminência do mento, se a gente fizer uma compensação em região de premaxila, a gente consegue talvez otimizar um resultado ortodôntico. Eu falo assim, o ortodontista é uma área que é muito integrada na harmonização, porque o ortodontista pode inserir o procedimento de harmonização na maioria dos seus pacientes e mostrar que a gente consegue otimizar os resultados. Por exemplo, você terminou um tratamento ortodôntico, às vezes ficou com uma assimetria labial e o paciente está ali queixando daquilo. Você vai e faz uma correção com ácido hialurônico. Teve ali, está faltando uma hiperatividade do mento. Você faz uma toxina para relaxar esse mento e depois faz um preenchimento, porque também não pode fazer o preenchimento sem fazer a toxina, porque senão aquela hiperatividade do mentoniano vai deslocar o preenchimento, tá? Então é uma série de questões que a gente tem que fazer o planejamento, combinando com o tratamento, e a gente vai ter um resultado muito bom. Tá, para quem está chegando agora, pessoal, a gente está falando da harmonização facial como complemento, vamos dizer assim, com a cereja do bolo pós-ortodontia. A gente está dando esse enfoque aqui hoje na nossa live. Então, já que você começou a falar, vamos falar para o pessoal que eles misturam muito, fazem uma confusão muito grande dos produtos, né? Eles acham que Sim. Botox é preenchedor e assim por diante. Vamos falar realmente o que é cada produto para o pessoal entender bem em casa. Vamos falar, eu vou colocar de forma assim bem simplificada e mais resumida. A toxina, ela promove relaxamento muscular. Então eu utilizo toxina onde eu quero relaxar a musculatura. A toxina não preenche. É o Botox, pessoal. Botox Isso, é o Botox. Tá? Então, geralmente eu uso em região de frontal, entre as sobrancelhas, lateral dos olhos, no mentoniano para fazer o relaxamento do mentoniano, fazendo a boquinha caidinha, né? Faço aqui abaixador do ângulo, faço sorriso gengival, né? O paciente, eu ainda me simulo aqui para ele, seguro, ou coloco um pontinho de anestesia para fazer a simulação, como seria a toxina para correção de sorriso gengival. Tá? Então, a toxina relaxa a musculatura. Preenchimentos. Hoje a gente fala que a novidade que tem aí são os bioestimuladores. Hoje eu sempre ofereço para o meu paciente preenchimento ácido hialurônico, né, que é preenchimento associado com bioestimuladores, que preenchem e bioestimulam colágeno, tá? Então a gente tem hoje hidroxiapatita de cálcio, que é o Diamond ou Radiesse, que tem uma durabilidade maior do que o ácido hialurônico, tá? A partir de 1 ano, 1 ano e meio de durabilidade. Eu tenho o Elancê, que é um preenchedor também bioestimulador. A tendência futura é o pessoal em regiões de contorno, em região onde eu quero devolver volume, principalmente no terço inferior da face, é utilizar os bioestimuladores, porque são regiões que têm muita atividade muscular, são regiões que eu tenho segurança para trabalhar, tá? Eu colocar um bioestimulador de forma mais profunda, eu consigo um resultado muito bom e bem duradouro. E eu tenho o PMMA, que é um bioestimulador hoje é chamado de longa duração, mas tem questões aí que depois é da outra live, só para falar de PMMA, mas a gente fala assim, que num paciente mais velho, tá? Vamos pegar uma paciente em torno de 50, 60 anos. Eu oferecer para ela um ácido hialurônico que vai ter uma durabilidade aí de 8 meses, 1 ano, numa face que está com bastante reabsorção óssea, talvez não viabilize economicamente. Talvez eu tenha que oferecer para ela outras opções. E nesse paciente de idade mais avançada, com uma perda volumétrica maior da face, eu tenho que dispor de outros produtos. E o PMMA, o Linea Safe, é um produto muito seguro que a gente tem disponível para essa indicação. Tá? Eu trabalho muito com a hidroxiapatita de cálcio e o Sculptra, mas o Sculptra ele veio como muito bioestimulador, ele não faz volumização de forma precisa. Eu quero desenhar um contorno, não consigo desenhar esse contorno com Sculptra. Eu consigo desenhar com ácido hialurônico e com a hidroxiapatita e com o Elancê. O Sculptra já não me permite isso. Então é uma gama de produtos seguros, tá? São produtos muito seguros e que a gente tem disponível aí na harmonização para poder oferecer para esse paciente. Então, a gente está comentando aqui, né, da diferença dos produtos
Então, algumas pessoas que têm falta, a gente tem que devolver o volume, né? Então, ela Sim. estava comentando aqui sobre os preenchedores e agora cada vez lançam mais produtos interessantes, né, no mercado. Tem também os bioestimuladores que eles estimulam a produção de colágeno. Então, a pele, com o passar do tempo, ela vai ficando fina, né? Flaviana, a Sim, gente vai fala que perdendo, vai 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 derretendo. perdendo o vício. É, trintou já começa, né? Trintou já começa. Hoje eu já tenho cliente me procurando para fazer essa bioestimulação preventiva, porque a gente acaba que pega uma velocidade onde você perde mais colágeno do que você consegue repor. Então, a gente fazendo um ciclo de bioestimulação anual, você acaba retardando o inevitável, que é o envelhecimento, mas ninguém quer parecer derretido. Então, a gente tem Então, essa gama de procedimentos. é bem interessante. Então, tem uma gama de procedimentos e tem também para diferentes finalidades. Então, é muito importante a consulta presencial, né, pessoal? Parar desse doutor Google aí. Então, a consulta presencial, que cada caso é um caso, cada face é única. Por exemplo, meu rosto é mais oval, mais longo, o rosto da Flaviana é um pouco diferente do meu. Tem pessoas que têm um rosto mais quadrado, que a gente comentou. Tem pessoas que já têm muita mandíbula. Então, a gente tem que avaliar cada caso. Por isso que a ortodontia, às vezes, a gente tem determinadas indicações aí para a gente olhar frente à harmonização facial e muda dentro da mesma casa que eu falei. Às vezes, os irmãos, tem um irmão que não tem o queixinho, tem a mandíbula, tem retrusão mandibular, e tem o outro irmão que tem o queixo super avançado. Você fala, gente, como é que pode? Porque Como é que os parentes aconteceu? é a hereditariedade. E levando isso em consideração, essa questão de resultados, né, Flaviana, é muito relativo. Também tem umas pessoas que são muito receptivas, vamos dizer assim, quanto aos procedimentos, duram até mais, né, do que Sim. outros. Isso é bem interessante também. E a questão assim, que eu quero só ressaltar que lábio, região de olheiras, a gente só trabalha com ácido hialurônico. Os bioestimuladores, a gente trabalha em planos mais profundos, os bioestimuladores com o objetivo de preencher. Então, por exemplo, eu vou fazer um mento com hidroxiapatita. Ele é um material que tem um G-prime alto, que tem uma densidade alta. Eu não posso colocar ela de forma superficial. Então, eu coloco ela justa óssea. Eu quero fazer um contorno de ângulo de mandíbula. Eu coloco um bioestimulador preenchedor a justa ósseo, que eu consigo fazer essa modelagem de forma segura, sem formar grânulos. Tá? Então, assim, o plano de inserção, o material a ser utilizado, tem que ser tudo planejado com muita segurança, porque os bioestimuladores não têm reversibilidade imediata. O ácido hialurônico, qualquer detalhe, você coloca uma hialuronidase que reverte e resolve ali imediatamente. Os bioestimuladores não. É o avanço da harmonização. O pessoal está avançando com técnica, avançando com estudos, com protocolos, mas a gente tem que saber dominar esses materiais e anatomia facial, né? Que isso agora veio com tudo, essa necessidade. Então, o pessoal que está assistindo, até tem muito ortodontista que a gente estava conversando antes. Vamos falar para os dois públicos, tanto os dentistas quanto o pessoal que está assistindo. A partir de que idade que eu posso fazer, por exemplo, um preenchimento que eu tenho na queixa do meu queixo, que ele é pequeno, mandíbula, ou qualquer tipo de preenchimento facial. A partir de que idade que eu poderia fazer? Vamos lá. Por exemplo, se eu tenho uma moça, uma jovem de 15 anos, que ela queixa que ela tem um lábio muito fininho, que aquilo incomoda ela na escola, tudo, é um ácido hialurônico que eu coloco num jovem, tá? Agora, um bioestimulador, eu falo assim, ó, vamos finalizar o crescimento ósseo, vamos finalizar como que essa face vai ficar, porque eu não posso preencher um jovem que não terminou o crescimento. Então, assim, não seria nem responsável da minha parte. Às vezes a gente tem que fazer intervenções fora da rotina, porque aquela criança está sofrendo um bullying, tá, sabe? São questões muito específicas, muito pontuais que têm que ser analisadas. Mas eu falo assim, a partir dos 18, a gente começa a fazer essas avaliações. Ácido hialurônico é seguro, tá? É biocompatível, então não tem problema, é reversível. Lábio é uma queixa assim que a gente recebe muita menina no consultório. Ah, eu quero minha boca tá muito pequena, eu tô com muita olheira, porque tem criança que tem olheira, tá? Então eu tento postergar ao máximo. Fala assim, olha, vai estudar, vai caçar outra coisa, que envelhecimento você vai fazer quando você estiver mais velha. Mas 18 anos eu acho razoável, a partir dos 18.
Porque levando em consideração também as cirurgias plásticas, né? Tem uns cirurgiões que operam a partir de uns 15 anos e tem outros que já preferem depois dos 18. Tudo é uma questão de não ter exageros antes da hora, pessoal. Porque o que eu Sim. vejo também, que as meninas muito novas, que nem têm necessidade nem de estimulação dos De 18 nada. anos, já estão querendo operar muito o rosto. Tá ficando faces muito artificiais. Tem que tomar um pouco de cuidado com exagero, né? Tem que tomar cuidado. Eu tenho observado, assim, moda, né? Você observa aquelas meninas que querem uma região de malar muito pronunciada, que elas fazem uma maquiagem muito marcada e elas chegam querendo mais malar. Eu falo, gente, não deve, não faz isso agora. Você vai ter o tempo adequado de fazer, de realizar, não tem necessidade. Quando é uma questão funcional, por exemplo, uma toxina para bruxismo, a pessoa está com hipertrofia de masseter, o jovem com uma hipertrofia de masseter, que aquilo está prejudicando os dentes, está causando enxaqueca, dor de cabeça. Aí tudo bem, a gente faz uma intervenção no jovem porque é uma intervenção funcional. Mas uma intervenção puramente estética num jovem de 14, 15 anos, eu não acho necessário, não. Acho que pode. Vamos segurar um pouquinho. É isso. Então, pessoal, vou dar uma subidinha aqui para ver o que o pessoal está comentando. Deixa eu já interagir com vocês. Eu quero que vocês escrevam as dúvidas também, tá? Que eu vou, juntamente com a doutora Flaviane, a gente vai respondendo para vocês. Tá aqui Ana mesmo. Flávia, enquanto você está olhando aí, eu vou só ressaltar assim. Tem muita gente que chega e fala, a análise facial precede, né? Eu falo assim, análise facial, você ter esse visagismo é muito importante, porque tem muita gente que chega lá e fala, eu vim fazer harmonização. Eu falo, gente, eu não posso te acrescentar mais nem uma gota de ácido hialurônico, nem de preenchedor, nem nada, eu tenho que te enxugar. Como que eu vou sair preenchendo uma região proeminente, né, de maxila? A pessoa já está com uma hipertrofia de masseter, aí ela quer preencher ângulo com hipertrofia de masseter. Então, a gente tem que ter esse visagismo, esse bom senso para mostrar para o paciente, olha, para te tornar mais harmônico, eu tenho que melhorar suas curvas seria enxugar, fazer uma lipo de papada, fazer uma toxina no masseter que vai reduzir bem esse terço inferior, talvez um emagrecimento facial. Então, o enxugar também é harmonizar. Então, isso aí é importante as pessoas terem esse entendimento. E também eles têm que ter um pouco de noção, porque a harmonização não é só a face. Se você não tiver dentes, por exemplo, você diminui essa parte que a gente chama de dimensão vertical, começa a dar rugas. Umas rugas Sim. profundas, Não, começa a marcar o ângulo. a minha filosofia é assim, a parte intrabucal precede a estética, né? Por isso que eu falo, a gente harmoniza desde sempre. Não tem como eu ignorar a falta. A pessoa chega queixando de uma boquinha de marionete, mas ela tá sem os dentes posteriores, ela perdeu a dimensão vertical. Eu posso preencher, que aquela atividade muscular não vai permitir que nenhum preenchedor se mantenha ali. Entendeu? Vai reabsorver muito rápido, vai deslocar e não vai ter o resultado que ela quer. Então, por exemplo, preenchimento labial. Às vezes, algumas pessoas já fiz 3 vezes e não ficou do jeito que eu queria. Falta dente, falta dimensão vertical, vamos dizer, reabilita que você vai ter o lábio que você quer. Então, a gente tem que ter essa visão e conscientizar o paciente disso. Lembrando que os lábios, eles estão na frente dos dentes. Se você não tem esses dentes, ou eles estão muito retroinclinados, inclinados para dentro, Sim. O lábio está na frente deles. Não adianta uma prótese antiga, Ana Flávia. Eu recebo muita paciente com prótese total ou prótese removível antiga que está com essa deficiência e a paciente chega a fazer preenchimento labial. Eu falo assim, ó, gente, deixa eu trocar essa prótese que eu te dou o lábio que você quer. Aí depois a gente avalia um preenchimento, né? Isso, aí até durante o tratamento ortodôntico tem pacientes que agora a maioria está usando alinhadores, né? Que elas falam que durante o tratamento já estão ganhando lábio. Sim, essa projeção. Porque a posição dos dentes, ela influencia muito nessa parte, nesse aprofundamento, na quantidade que você tem de dentes, porque a altura deles, quando você morde, faz essa altura aqui, ó. Se essa altura está diminuída, isso aqui fica mais profundo, começa a mostrar aquelas rugas aqui, essa parte dobra, aqui fica curto. Aí não tem como você fazer só com preenchedor, vai ficar muito ruim.
A ortodontia né? trabalha muito com postura, né, Flávia? Por exemplo, essa postura que aquele paciente tem aqui, que às vezes ele fala assim, ah, mas eu tô com papada. Eu falo, olha sua postura. Então, essa postura de celular, da gente ficar aqui, É, exatamente. Então, a ortodontia orienta, fala, olha, essa postura que você tem, dessa atividade muscular que você tem que fazer essa correção, também dá essa flacidez aqui, provoca e deixa com esse aspecto que a pessoa chega a fazer uma lipo e fala, você não tem gordura aqui. Então, vamos fazer pois essa é. avaliação. O seu problema é postural. Às vezes a pessoa tem pele, tem flacidez e acha que é gordura ou o contrário também, né? Isso. Então, e postura. Eu falo assim, ó, fica corretinho aqui para você ver como a sua postura melhora e acaba essa papada. Então, corrija a postura. Uhum, isso. Aqui estamos conosco o Ricardo Viana, representante da Renova, o doutor Diogo Lustosa, ó, prestigiando Oi, aqui a live gente, eu não também tô com a vendo nada. gente. Eu acho que eu faço O seu tá sem, né, algum erro aqui visualização. em mim, porque para mim não aparece nada e nem ninguém, nenhuma pergunta. Então, a Ana Flávia vai cuidando aí, porque eu acho que a minha configuração tá meio errada aqui. É, deixa eu subir aqui que Oi, todo tem a... mundo, então, gente. Deixa eu subir aqui que eu tinha visto umas perguntas que as pessoas tinham feito aqui, peraí. Doutora Grace, ortodontista. Tem muitos ortodontistas aqui conosco, também é bom que eles veem essa parte, né, de integração, é muito importante É no uma ortodontista. oportunidade. Eu falo assim, a gente tem como integrar muito claramente no dia a dia da ortodontia, no dia a dia da prótese, no dia a dia da reabilitação. A gente tem que aprender como abordar esse paciente. Às vezes eu estou fazendo uma reabilitação, o paciente tem código de barras, ele tem um lábio fino, e eu já introduzo esse tratamento de harmonização junto com o meu tratamento de reabilitação. É uma ferramenta a mais que os dentistas têm para poder agregar valor aos tratamentos. A gente tem que enxergar isso. Não enxergar a harmonização só com os olhos de que é só preencher, preencher. É uma ferramenta que os dentistas têm e inserir isso em todo mundo, né? Não em todo mundo, mas de forma correta, responsável, mas é passível de você ter isso no seu dia a dia. Valorizar o que é bom, né? Tem pessoas que são bonitas, mas podem ficar mais bonitas ainda e retardar o envelhecimento. A E doutora, muita gente se surpreende. doutora Leila, acho que é Leila Carvalho, seria isso? Sou ortodontista e estou entrando na harmonização. É uma área maravilhosa de estudar também. É Muito encantador, é apaixonante. Olha eu aqui. doutor, Eu fui a minha formação é protesista, né? 20 anos protesista, caí na harmonização, mergulhei, assim, a paixão. doutor Lucivan aqui com a gente também assistindo, ortodontista. A Denise, ela falou, arcada óssea faz diferença nesses procedimentos? É o que a gente estava comentando, Denise, faz diferença sim, porque você deve estar falando do tamanho dos ossos, né? Ou do formato das arcadas. Tudo isso influencia. Porque se a arcada é pequena, geralmente ela faz com que a mandíbula, que é essa parte aqui, ela fique mais para trás e o paciente parece ter menos queixo do que ele tem. Isso é comum em pacientes que têm mordida cruzada. Não sei se vocês associam isso. E os pacientes, muitas vezes, quando a gente descruza a mordida nos tratamentos, pode ser qualquer tipo de aparelho, o fato de descruzar libera a mandíbula. Às vezes a mandíbula ela gira no sentido horário, melhora esse ângulo aqui, esse comprimento. Isso a gente faz na ortodontia. Por isso que às vezes é um pouco preocupante as pessoas não avaliarem as arcadas e o tratamento ortodôntico prévio, o que a paciente tem de necessidade. Às vezes o paciente não tem dentes, né? Isso que a gente está falando. E já Sim. partir para a harmonização, porque você não vai ter um resultado tão interessante, né? Eu tenho muita tranquilidade hoje em dispensar paciente que chega com expectativa que a gente sabe que são outras áreas que vão resolver. Por isso que eu estou propondo, né, integração das outras áreas da odontologia, que eu acho que é muito participativa. A gente integrar a ortodontia com a harmonização, a gente integrar a ortodontia com a reabilitação. Tá? Então, são áreas que podem conversar, podem fazer parceria, da mesma forma que a gente tem parceria com diversos colegas, um joga para o outro, olha, vamos me dar essa opinião, troca essa ideia comigo. A gente já fez compensações com preenchedores em região de pré-maxila que deu um resultado muito interessante e surpreendente. Tem como a ferramenta, assim, o paciente está com medo de preencher e ficar estranho, a gente faz um mock-up.
tá? Um preenchedorzinho ali, eu faço com PRF, mostro para o paciente como é que ele vai ficar. Sabe, eu não perco nenhum. Todos eles que você faz uma simulação de preenchimento, de ângulo, de pré-maxila, de mento, mostra para pessoas novos contornos, fotografa, todo mundo volta e fala, nossa, eu nunca imaginei que esse aumento de volume pudesse cair tão bem no meu rosto. Lembrando que as pessoas estão com medo por causa dos exageros, mas é importante você procurar um bom profissional que tenha visão, como a gente está conversando aqui, porque o ideal é que você sempre faça, ou se puder fazer, né, uma vez por ano, algo para melhorar a sua face, e que ninguém te olhe e te ache estranho. A pessoa vai te olhar e vai falar, nossa, você está bonita, sua pele está bonita, você está diferente, você está ficando bem, mas não sabe exatamente o porquê. Entendeu? Isso que é legal. Você vai ficando bem aos poucos, sem dar choque, sem fazer bocas gigantes, sem estar com a cara artificial. Você vai melhorando o que você é, né? Isso é todo Gente, um eu ainda eu introduzo isso para o paciente assim, ele chega e fala, quanto tempo dura? Eu falo assim, você vai parar de envelhecer? Não vai. Eu falo assim, eu costumo apresentar, principalmente para as mulheres, né? Que é a boa parte desse público. Você pinta cabelo todo mês, você faz não sei o que todo mês, faz unha toda semana. Porque que harmonização você quer fazer uma vez na vida? Não. É um ciclo anual, porque a gente continua envelhecendo, a gente continua sofrendo a ação do tempo, o nosso corpo todo sofre, questão óssea, muscular, pele, a gente vai perdendo, vai degradando tecidos, e a gente hoje tem como retardar os sinais que vão mostrar isso esteticamente. Então, a harmonização é isso, também é essa prevenção. Isso. Aqui o Edivaldo falou para mandar um salve. Salve, Edivaldo. Consultório doutora Helena Queiroz, bom senso com responsabilidade sempre, né, doutora Helena? Minha amiga, beijo, Ellen. O Edivaldo é de Presidente Prudente, obrigada por estar aqui com a gente. A doutora novamente escreveu, por isso a harmonização, né? Isso que a gente está falando até agora. O tema, ele é muito amplo, mas ele envolve, não é só produtos, ele envolve uma análise que parte desde as suas arcadas, seus dentes, o estudo ali você tem que saber o que é o certo para você poder chegar no resultado bom. Porque se você não sabe o que é certo dentro das análises que a gente estuda ali da análise da face, como é que você vai propor um tratamento para o paciente? Se você não entende se ele tem falta de dentes, arcado, o comprimento aqui, que a gente fala essa dimensão vertical, se você não entende por que isso está alterado, como é que você vai propor um tratamento para o paciente? E os dentistas, eu chamo a atenção, assim, a gente já harmoniza. A resolução aí de 2019 simplesmente veio deixar isso muito claro, desenhadinho, citar. Mas se você ler, né, a resolução de 1966, que regulamenta a odontologia, e se você avaliar esteticamente a face, a odontologia está em tudo. Então, o dentista tem que se apropriar disso e tem que inserir a estética facial no seu consultório, porque vai otimizar demais os seus resultados. Isso. A doutora Pancini Moura, você conhece? Ela falou para falar sobre os bioestimuladores, talvez na próxima selfie. Né? Outra live. Outra live, falei errado. A Denise falou que ela deve trabalhar com você, né? Trabalhar com essa pessoa é uma honra. A Thaís Veiga falou, oi, doutoras, como é feita a lipo de papada e emagrecimento facial? Olha só, a gente tem algumas opções. Vamos lá, partindo do princípio que a gente tem que fazer um diagnóstico. Aquilo é gordura, pele, flacidez. Então, eu identifiquei que é um volume de gordura maior. Eu falo, olha, vamos fazer uma lipoaspiração mecânica. Não adianta, a gente não consegue ter resultado eficiente, duradouro, aplicando só enzima num volume de gordura grande. Então, hoje, essa gordura submental também tem que ser avaliada, porque ela tem uma questão hormonal relacionada, tá? Eu indico a lipoenzimática quando é tecidozinho ali que não justifica eu fazer um procedimento cirúrgico, fazer uma intervenção cirúrgica num volumezinho de gordura muito pouco. Mas a maioria hoje eu faço a lipoaspiração mecânica porque o resultado é imediato, é um único procedimento, o paciente fica satisfeito.
tá? Então, o carro-chefe hoje de região submentoniana nem é só lipoaspiração. Eu faço a lipoaspiração associada ao contorno facial. Porque muitas pessoas têm essa... falta ângulo aqui, já tá tudo emendado por conta da reabsorção da mandíbula, e aí ela acha que é tudo papada. Eu falo assim, vamos fazer a lipoaspiração da gordura, mas a gordura não vai mexer com pele. Às vezes a gente tem que associar fio de sustentação, preenchimento do contorno com a lipoaspiração. Então, tudo parte de um planejamento e você conscientizar o paciente que é um processo, né? Que não é só não tem milagre. Nem a cirurgia plástica, que é um procedimento mais invasivo, corta, vai, resolve, oferece esse tanto de resultado que o paciente busca. Então, a gente oferece tratamento. Tá? Tratamento através de uma série de procedimentos. Então, isso que o paciente tem que entender. Que eu não faço milagre, eu não vou fazer nenhuma transformação. Eu vou fazer ele passar por um processo e tornar essa face dele mais harmoniosa. Isso, doutora Flávia Reis, nossa colega está aqui com a gente, Márcia também. A doutora Helena Queiroz falou, sabe as colocações. A outra pergunta da Thaís Veiga. Há risco da pele ou boca, por exemplo, esticar demais após fazer os preenchimentos e após parar de fazê-los, murcharem ou caírem, apresentando flacidez? Não, não. Isso aí tem uma discussão aí que fala quando o paciente é muito jovem e você faz um volume muito grande de preenchimentos, né, de ácido hialurônico, 30 ml, 35 ml, isso não faz parte da nossa rotina de consultório fazer esse volume de ácido hialurônico. Que aí o pessoal fala, depois que você não preencher e reabsorver o ácido hialurônico, a pele vai cair, tá? Mas isso não faz parte da nossa rotina, não tem nada comprovado. Eu falo o que eu tenho experiência em consultório, o que é realidade, o que acontece, o que faz parte do dia a dia. Achismo, muita gente acha, mas prova. Né? Então, vamos fazer um estudo científico com esse volume de preenchimentos, vamos ter uma metodologia para fazer essa avaliação. Tá? Então, vamos dar as informações com responsabilidade. Oi? Acho que seu áudio, eles estão falando que está um pouco baixo, o áudio. Não, deixa eu chegar aqui perto, chegar um pouquinho mais perto. Entendeu? Então, não, a gente não tem essa questão de preencher e depois ficar flácido, mesmo porque o ácido hialurônico, ele atrai hidratação, tá? Ele atrai água para a pele, para o organismo. Eu também acredito que ele é um bioestimulador, não na mesma proporção que os bioestimuladores de colágeno, Sculptra, hidroxiapatita e Elancê, tá? Mas eu tô com ultrassom agora. E eu fiz preenchimento em 2015 e eu estava comentando ontem que eu achei meus preenchimentos aqui nessa região de malar, tá? Eu falei, gente, eu achei que tinha absorvido tudo e eu tenho ácido hialurônico aqui até hoje, então, encapsulado, durando aí, né? Então, isso tudo tem que ser estudado, tem que ser melhor esclarecido, tá? Tem muita gente que acha muita coisa, mas não comprova. Moura Pancini aqui está perguntando para nós qual a ordem dos procedimentos no planejamento. Tá me ouvindo? Parece que agora seu áudio ficou mais distante. Não, deu uma falhinha de internet. Qual a ordem dos procedimentos no planejamento? Olha, primeiro odontologia, né? A checagem, a boca desse paciente está ok, então tudo bem. Eu, particularmente, eu planejo sempre pele, porque não tem como, às vezes a gente pega um paciente que está com uma pele muito manchada, envelhecida, enrugada, não tem como eu oferecer de imediato um preenchimento para esse paciente. Então eu vou bioestimular essa pele, eu vou renovar essa pele, trazer essa pele para me ajudar nos resultados, depois eu vou preencher, seria a moldura do quadro. Tá? Então, eu promovo muita bioestimulação através de intradermoterapia, de peelings. Então, eu faço um planejamento de rejuvenescimento para esse paciente. Dentro desse planejamento, eu ofereço bioestimulador, eu ofereço preenchimento, eu ofereço tratamento de pele, eu ofereço alguma cirurgia, caso seja necessária. Então, é pegar o paciente e olhar ele como um todo. E nem sempre todo mundo faz tudo. Mas eu ofereço tudo, mostro as necessidades para ele, e aí ele vai se planejando, tá? É igual o paciente que chega para você e quer arrumar um dente.
A minha obrigação é mostrar para ele que ele tem um problema de oclusão e que arrumar um dente só não vai resolver aquilo e que eu tenho que propor para ele uma reabilitação, levantar a dimensão, tratar a gengiva, movimentar algum dente. A harmonização é a mesma coisa. É, mesma coisa. Então, pessoal, vocês têm alguma pergunta a mais? Eu sei que vocês tem eu acho que 3 ou 4 pessoas falaram para a gente comentar sobre bioestimuladores, mas vai sair muito aqui do É nosso muito encontro amplo, é de muito hoje. assunto, né? A gente É muito vai vir assunto, num outro bioestimulado. momento para conversar sobre isso com É. vocês. E você quer que deixe aqui disponível para eles assistirem ou como é que você quer Não, fazer? pode sim, pode deixar disponível aí, pode. Eu vou deixar aqui no meu Instagram por 24 horas disponível e depois eu vejo com a doutora Flaviana se ela me autoriza a fazer em forma de post para vocês. Tem um pessoal aqui elogiando, gostaram das respostas. Então, obrigada, viu, pessoal, por vocês assistirem. Obrigada, né, doutora Flaviana, pela Obrigada, disponibilidade. Ana Flávia. Tá, e até a próxima, gente. Olha, Até a eu próxima. tô falando aqui, não aparecem as perguntas para mim, mas podem me mandar no meu Instagram, Flaviane Artiaga, que o que eu puder responder e que for produtivo, eu respondo. Tá? Obrigada e boa noite para todo mundo. Obrigada, boa noite a todos. Tchau.